Fala pessoal, vou atualizar Bitcoin, que ele confirmou um topo ali, começou a cair, né? Num tempo gráfico menor está caindo com uma força considerável, então vou dar uma atualizada porque a partir de agora abriram algumas possibilidades de movimento, né? Como eu falei para vocês ali no grupo, né? O gráfico da dominância, que ele poderia marcar fundo e repicar e teria um suporte, né? E esse movimento poderia ser um voo de galinha nessas altcoins, né? Se segurasse aquele suporte na dominância do dólar, né? E aconteceu que está segurando e Bitcoin começou a cair, né? Então é o seguinte, pessoal, é importante a gente fazer a leitura desse movimento aqui, que ele está um pouquinho diferente. Está me fazendo suspeitar de algumas possibilidades, tá? O que eu vejo de interessante aqui, tá? Eu vejo que esse fundo aqui, ó, né? Esse fundo aqui, ele ficou em 66.880, mais ou menos, né? E ele não rompeu esse topo anterior que estava aqui em 67.300 e pouco. Tá vendo? Então, esse topo aqui, ele é um topo descendente em relação a esse. Isso fundamenta, né, uma possibilidade maior de perder esse fundo aqui, ó. Pode ver aqui, ó. Fundo descendente. Topo descendente, tá? Então, fundamenta um movimento, tá? Que vai fazer isso aqui, ó. Que pode fazer isso aqui. Perder e já subir, tá vendo? Então, quem está shortando, né, tem algumas possibilidades a partir de agora. Possibilidade número 1, né, apertarem um padrão de equilíbrio, né? Então, nessa teoria, vai segurar nesse order block do fundo aqui, tá? E vai fazer um movimento assim, tá? Ou possibilidade número 2, perder esse fundo sem continuidade de queda e repicar, tá? E aí a gente desenharia praticamente assim um canal descendente. Tá vendo? Aqui. Bom, como a gente não sabe, né? O que vai acontecer? Quem está shortando tem que fazer ponto de parcial, né? Assim que coletar esses fundos aqui, ó, tá? Daqui para baixo de 61.369 para baixo é ponto de parcial do short, ajuste do stop. O stop tem que estar ajustado para esse topo aqui de 65.515, né? Beleza? Ajuste stop, né? Ou procura um topo, às vezes, numa hora, né? Ele pode vir, por exemplo, poderia colocar até o topo aqui, ó, o stop aqui, ó, em 64,30, né? Por exemplo, tá bom? Então, como você não sabe a possibilidade assim que você vai proteger a sua banca, né? Ah, e tem também uma terceira possibilidade, né? Que eu acho menos provável, mas pode acontecer. A terceira probabilidade é não fazer o padrão de equilíbrio, perder esse fundo aqui e continuar a queda, abrir um novo range de baixa, né? Tá, então, vamos abordar essas possibilidades, tá? Do meu ponto de vista, long, tá? Long, como que você vai proceder para fazer long? Você tem que esperar marcar algum fundo. Então, se for na primeira possibilidade do padrão de equilíbrio aqui, né, você vai esperar fazer um pivô no micro aqui nessa região, armar posição long e surfar com stop justo. Eu acho essa possibilidade intermediária de acontecer, entendeu? Eu acho que a maior probabilidade é perder o fundo sem continuidade. E aí teria a possibilidade de long depois de perder esse fundo. Depois de perder esse fundo, se marcar um novo fundo, você tem um stop colado na mínima do candle anterior, tá? Se você quiser, pode usar o gráfico Heikin Ashi para isso, que ele é um gráfico interessante, né, que acerta mais topos e fundos sem ficar fazendo candles de outras cores, tá? Então, tem essa possibilidade aí. O que eu acho que pode acontecer, pessoal? Eu acho que tem chance de um repique forte nesse próximo fundo macro que acontecer, tá? Porque para short, tá? Eu gosto de quando sobe lateral. Olha só que eu quero dizer, ó. Ele cria um canal ascendente, tá vendo? Ó, ele cria um canal ascendente, né? Então, toda vez que cai, ele cria um canal ascendente, ele se joga. Agora, parece, tá muito cedo ainda, né? Mas parece que ele vai fazer isso aqui, um canal descendente, assim, ó. Tipo, entendeu? A impressão que dá é levemente descendente, ó. Bem levemente descendente. Tá vendo que tá estranho isso aqui? Então,
vai que acontece esse movimento aqui, ó, pá, perde fundo sem continuidade, né? E agora vai repicar forte até essa região aqui, ó. Então, tá? E aí você vai cravar nesse order block aqui, ó, aqui em cima. Então, pessoal, é possível isso acontecer, né? Bitcoin voltar acima dos níveis 70 mil. Se eu colocar no outro gráfico aqui, ó, um tempo gráfico menor, deixa eu ver. Às vezes ele vem nesse order block aqui, ó. Faz sentido vir nesse, tá? Né? Às vezes ele faz isso aqui, tá? Na casa aqui, ó, 72, né? Beleza? Bom, então, pessoal, fique esperto porque pode acontecer, porque todos esses fundos aqui, ó, esses fundos aqui no tempo gráfico diário, ó, ele tá criando, né, divergência no RSI, tá? Tá criando divergência. Até no semanal, vamos ver como é que tá. Ó, esse fundo para esse criou divergência aqui. Então tem que ficar esperto porque eu acho que tá merecendo um repique forte antes de um despejo, sabe? Igual aqui no passado, né? Nessa mesma zona de consolidação que a gente tá aqui, a gente teve aqui, ó, ele teve um despejo forte antes de um repique, entendeu? Então acho que precisa aqui de um repique forte antes de um despejo, né? Para daí sim perder essa região aqui dos 48 mil dólares e vir segurar então nessa região aqui, ó, tá? Dos 44, 40, né? Dos 39, 38 a 44, 45. Vir segurar nessa região aqui, tá? Então, vamos acompanhar, pessoal, porque eu acho que pode acontecer isso aí em Bitcoin, tá? Então, resumindo, né? Posições de long é interessante. Do meu ponto de vista, eu vou querer longar se perder esse fundo aqui. Eu prefiro longar, eu prefiro longar se perder esse fundo aqui e já marcar um novo fundo do que cravar nesse order block e começar a repicar. Ah, mas pode ser um ombro, cabeça, ombro. Pode ser um ombro, cabeça, ombro, né? Mas eu não gosto desse desenho de ombro, cabeça, ombro desse jeito, né? Se você quer saber a resposta dessa pergunta, por que eu não gosto, no conteúdo educacional aqui tem um vídeo lá de como operar ombro, cabeça, ombro, né? E quais padrões de ombro, cabeça, ombro são mais confiáveis. Eu não acho que esse padrão de ombro, cabeça, ombro que está aqui é um padrão tão confiável ainda, tá? Então, espera, né? Vamos esperar acontecer. Então, eu prefiro que perca esse fundo aqui, marque um novo fundo, e aí eu quero pegar um long, porque eu acho que se isso acontecer, pode dar uma boa oportunidade de long aqui, com um take mais alto, sabe? Porque essa região aqui, ó, tá juntando aqui em cima a liquidez, né? Eu sei que não é um topo nivelado, mas é quase, né? Vamos ver no gráfico de vela? No gráfico de linha, quase um topo nivelado. Então, pessoal, ó, nos 3 dias, ó, semanal, Então, acho que tá juntando liquidez aqui para cima, tá? Bom, esse movimento, ele pode se estender mais tempo também, antes de tomar decisão, né? Então, fala assim, o canal por hora tá com cara de canal descendente, tá muito cedo para dizer ainda, eu tô antecipando o movimento, né? Mas ele pode virar um canal ascendente, né? A gente não sabe como o movimento vai desenvolver ainda, né? Porque ele pode, por exemplo, fazer assim, cravar nesse order block que eu falei, vir aqui, ó, romper esses topos aqui, tá vendo? Aí devolver e vir aqui fazer assim, e aí nós vamos ter um desenho de um canal ascendente, ó, tá vendo? Então pode acontecer isso aí ainda, né? Então tem todas essas teses pra gente abordar aí no Bitcoin, tá? Então, e no meio dessa bagunça, como é que a gente faz trade? Você fala assim, pô, Naka, você apresentou aí várias teses de movimento, parece que nem você sabe o que vai acontecer ainda. Cara, o mercado é assim. A gente aborda as possibilidades, tá com a posição aberta e se protege dentro dessas possibilidades. Então, por exemplo, se tiver continuação de queda, aqui ó, começou a cair desenfreadamente, eu tô shortando, né? Beleza, cara, vamos surfar um pouquinho, porque eu vou fazer uma parcial nessa região aqui, entendeu? Vou ajustar meu stop aqui e vou deixar rolar, né? Continua caindo, lucro extra, entendeu? Ah, bateu aqui, voltou a subir. Fiz uma parcial, né? Começou a chegar próximo do peso de entrada, fecha o trade no zero. Então, fiquei com o lucro de uma parcial e não tomei o custo do stop, entendeu? Aí,
rompeu aqui, pegou essa liquidez, cravou no order block ali em cima, marcou topo, começa a shortar de novo, entendeu? Então, é assim que a gente vai se protegendo no meio das possibilidades de trade, né? Por exemplo, estou shortando, rompeu esse fundo aqui, né? Estou shortando, marcou um novo fundo, rompeu a máxima do que no anterior, né? Esse fundo aqui, lá no passado, coincide com zonas de suporte daqui, ó. Entendeu? O que eu vou fazer? Fechar totalmente meu short, realizar e pensar em virar a mão para long com stop próximo, né? Aí eu tô longando, né? Aonde que a gente vai fazer parcial do long, né? Antes desse topo aqui, ó. Porque se for um canal descendente, como eu falei, né? Ele vai bater aqui em cima, vai que ele volta. Então, eu vou fazer a parcial aqui em cima e ajustar meu stop. E se for aquele repique maior que eu falei que pode acontecer, legal, surfo com o restante, entendeu? Né? E se ele marcar um topo aqui e começar a recuar, fecho, finalizo o meu long, entendeu? Então, a gente vai ajustando a análise, né? Conforme vai acontecendo. O importante é você saber as possibilidades para saber como conduzir, entendeu? Igual lá, eu brinco que fazer trade é você. Tá igual no filme lá dos Vingadores, que o Doutor Estranho tá com a joia do tempo e tá vendo as inúmeras possibilidades, né, de acontecimento. E é isso, cara. Você tem que entender os padrões que podem se desenrolar a partir do movimento, né, e se proteger. Por exemplo, se esse movimento aqui, ó, né, fez o topo, fez o fundo aqui e tivesse rompido esse, ó, rompido esse topo, eu iria colocar no meu operacional uma chance maior de ser um canal ascendente, porque esse topo aqui rompeu esse outro. Então, quando ele recuar aqui, né, tem muita chance de segurar antes desse fundo aqui, entendeu? Então muda, tá vendo a possibilidade, né? Eu vejo com chance maior disso acontecer. Mas como o movimento aqui foi ao contrário, esse topo não rompeu esse, eu enxergo que talvez possa perder esse fundo aqui com uma possibilidade maior, sem continuidade, e aí repicar, né? Então eu trabalho dessa maneira. Mas como eu não tenho bola de cristal, né? Eu também vislumbro a outra possibilidade que eu abordei para vocês, tá? Bom, então acho que é isso que eu queria colocar aqui, essas possibilidades. Por enquanto, então, estamos shortando, né? Eu sigo com a posição de inversos de Bitcoin Short e sigo shortando Pengo, né? Link também, tá bom? Então acho que é isso aí. Um abraço. E tô com um long em ouro, né? Deixa eu até ver como é que tá ouro, porque nem abri lá. Ainda tá consolidando, tá? Eu acho que o ouro vai demorar um pouquinho para andar. Então essa zona aqui, ó, é a zona de suporte aqui, ó, tá? Então eu acho que essa zona aqui pode dar algum repique, né? Deixa eu ver se andou o ETF. Tá melhor, ó. Tá acontecendo. Né? Mas se esse for, o outro vai também. E o SDT.D? Vamos ver como é que tá. Olha lá, ó. Possibilidade que eu bordei, ó. Order block, tocou, foi, ó. A outra possibilidade era romper para baixo, mas ele segurou. Olha só. Ó, pavios, ó. Mal certinho, ó. Paviozaço ali, ó. Mal tocando no order block, né? Então, cara, é isso aí, ó. Pegou o order block do 3 horas aqui, ó. Né? Beleza? Então, agora já rompeu esse topo aqui anterior, hein? Deixa eu ver onde é que pode parar isso aqui. Eu acho que ele pode parar aqui, ó. Só uma especulação, né? Vamos ver. Essa região que ele tá é uma região de resistência, tá? Mas ele já foi testado várias vezes, ó. Porque essa velhinha de compra aqui, ó. Ó, essa última velhinha de compra aqui fez um despejaço, tá vendo? Mas, ó, já foi lá e agora tá voltando. Então, terceira vez tocando, então talvez vá pro de cima. Esse daqui é mais forte do que esse. Ixi, cara.
Talvez venha aqui, ó. Se vier aqui, vai ter um despejo com continuidade de queda. Se vier nesse order block aqui direto, Bitcoin vai cair direto, tá? Agora, se vier nesse aqui e fazer assim, né? Aí Bitcoin vai segurar lá onde eu falei e ter o repique forte. Tá bom? Bom, acho que é isso, pessoal, que a gente tem para abordar, beleza? Um abraço.